tem um plano. E a nossa oração deve ser de acordo com esse plano de Deus, que chamamos de vontade de Deus. Mas Deus tem mais do que um plano para a nossa vida. Ele tem também um tempo, um momento. Então Deus tem o plano e tem o momento, que Ele sabe que é o melhor momento, o ideal momento em que Ele deve fazer, em que Ele deve executar, que Ele deve agir. O plano, a vontade e o momento. Se a gente está de acordo, descobre o plano de Deus, mas vai de encontro ao tempo de Deus, ao momento de Deus, à hora de Deus, a gente tem problemas. A gente precisa aprender a conhecer o plano de Deus e a esperar no tempo de Deus. Por exemplo, Moisés descobriu o plano de Deus. Qual era o plano? Deus me fez libertador de Israel. Ele descobriu, ele teve a consciência e é claro que ele buscava isso. Ele orava por isso e ele ia em direção a esse plano de Deus. Mas um dia ele achou que já havia chegado o tempo de Deus e levantou e passou a agir como se o tempo de Deus já houvesse chegado. E você sabe o que aconteceu. Ele matou um egípcio que maltratava, que hostilizava um irmão dele, e ele não escondeu direito o cadáver, né? Porque aí começa o problema de você estar agindo de acordo com o plano de Deus, mas fora do tempo de Deus. Aí a gente começa a dar essas mancadas. E Moisés teve que esperar muito mais tempo agora, por causa do caminho que ele tomou, imaginando que já houvesse chegado o plano, o tempo, o momento de Deus agir, de Deus operar, de Deus realizar aquilo que ele já havia planejado e que estava ansioso por cumprir, libertar seu povo. Eu gosto de brincar um pouquinho com essa história, dizer Moisés foi para o deserto, 40 anos, de repente em 4 anos era o plano de Deus tirar Israel dali, mas por causa da incontinência ou do choque de Moisés com o tempo de Deus, 40 anos mais tarde Deus o trouxe, aquela coisa toda, e Moisés sai com o povo e se depara ali com aquelas situações do mar, do deserto, e a montanha, e o exército atrás, e então Deus ordena a Moisés que o povo deve marchar, eles entram pelo mar, o mar se abre, o povo passa seco, do outro lado todos estão salvos, os egípcios entram aproveitando a abertura do caminho. E quando o último israelita sai do lado de lá, o último egípcio entra do lado de cá, de forma que todos estão no fundo do mar. E aí Deus diz para as águas: voltem para o seu lugar. Voltem para o seu lugar. E eu imagino, com a minha cabeça, não sei se Deus fez isso, mas ele deve ter posto a mão no ombro de Moisés, feito ele virar para trás, e disse para ele: você se lembra aquele dia que você matou o egípcio, cavou um buraco raso, e logo o vento do deserto tirou a areia e o pé dele começou a aparecer, e todos descobriram que você havia feito uma coisa errada?
Agora dê uma olhadinha para trás e aprenda como é que mata e enterra. Amigos, Deus tem um plano para a sua vida e Deus tem um tempo para cumprir os planos dele na sua vida. Quem descobrir isso, a vontade de Deus, e souber esperar o tempo de Deus, vai orar sempre de acordo com a vontade do Senhor. E vai ver as obras e os feitos do Senhor acontecendo na sua vida. Que tal? Por isso a gente precisa paciência e por isso João diz no Apocalipse que esta é uma das qualidades dos santos dos últimos dias. Paciência, esperar no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Confia nele. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho. Confia nele. Ele fará. Mas ele tem a hora de fazer. Mais uma vez, nós vamos colocar diante do Senhor, ajoelhados em oração, e vamos orar. Pedir que Deus, mais uma vez, abra nosso entendimento, nos faça compreender a vontade dEle, os planos dEle, o querer dEle, e descobrir quando, Deus, ou ter paciência para aguardar Deus agir, no devido tempo, no momento certo. Quem tem pressa come quente, não é verdade? Queima a boca. Então vamos colocar diante do Senhor. Vamos orar. Aqui estamos, nosso Pai. Estamos vindo desse dia de trabalhos, de lutas, de correrias, de coisas, de tensões, de afazeres, de datas, de prazos, de horários a serem cumpridos. Estamos chegando desse dia de atividades, cansados fisicamente, mas temos certeza de que em Cristo nós estamos refrigerados, estamos fortalecidos espiritualmente na palavra, na mensagem, na graça e na esperança que vem de Jesus. Louvamos o Teu nome, Pai, por tantas coisas boas, por esta semana agradável, feliz em nossa vida, por estarmos crescendo juntos no amor, na fé, no conhecimento do Senhor, cada dia aqui juntos, pensando, refletindo, meditando e buscando o Senhor. Mais uma vez nos colocamos aqui no nome de Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso mediador, único e verdadeiro, que deu a vida por nós, e é Ele que deve apresentar a nossa causa diante do Senhor nesta noite. E nós temos certeza de que o Senhor vai nos ouvir. Portanto, vem agora, Pai, e sonda o nosso coração. Perceba quais são as verdadeiras realidades que nós temos, que nós trazemos, as mais reais necessidades que nós temos em qualquer área do nosso ser, e o Senhor possa, em bondade, misericórdia e graça, suprir todas elas por meio de Cristo Jesus. E assim, plenos, bem fartos e repletos, tranquilos, abastados da Tua bondade, das Tuas bênçãos, nós possamos ir deste lugar hoje na certeza de que o Senhor, mais uma vez, nos deu o privilégio de nos escondermos na palma da Sua mão. Aceita-nos, pois, recebe-nos agora, põe a mão sobre nós, cobre-nos com o manto da justiça de Teu Filho, tira de nós o nosso pecado,
Abre a nossa visão espiritual, faze-nos perceber de forma mais nítida a realidade de Deus em nossa vida, um Deus presente, um Deus real, pessoal. Por favor, ouve a oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quinta-feira. Nossa semana chegou à marca do fim. Como passa, não? Dizem que o tempo está andando mais rápido. Nós vamos hoje a uma consideração no Evangelho de Lucas. Muito obrigado. Muito bom. Queria convidar você para olhar uma parte da história do filho pródigo. Não bem do filho pródigo, mas talvez do irmão dele. Evangelho de Lucas, capítulo 15, para a gente não se demorar. Lucas, capítulo 15. Os versos 25 em frente. Lucas 15, 25 em diante. Você encontrou? O texto bíblico diz assim: o filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos dos empregados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, instava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você topa orar de novo? Então faz uma oração silenciosa, pedindo que Deus fale com a gente. Amém. Certo dia, um professor de teologia do Novo Testamento entrou na sala de aula diante dos alunos e apresentou o seguinte texto: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10, 14 e 15.
E depois de ler esse verso, olhou para os alunos e perguntou: por que como uma criança? Por que receber o reino de Deus como uma criança? Ou por que Jesus toma uma criança como modelo aqui do recebimento do reino? E é lógico que aluno de teologia gosta de falar muito. Um deles logo já levantou a mão. Por quê? Respondendo ao professor: as crianças são naturalmente inocentes e boas. O professor disse: imagino que você não é pai não, né? Ah, verdade, descobriram. Não, ele não é pai. Ah, ok, tá bem. Outro levantou a mão. Por que como criança? Insistia o professor. E outro disse: as crianças são totalmente humildes. Ela disse: você já visitou uma escola primária na hora do recreio? Ah, faz um tempinho. Ah, tá bom. E outras possibilidades foram levantadas naquela classe diante da pergunta do professor, mas cada uma era menos provável que a outra. Então, lançando um olhar de desaprovação sobre a turma, puxou da sua carteira uma nota de R$50, caminhou em direção ao aluno mais nariz empinado da turma e levou a nota na direção dele e colocou a nota na mão do aluno. E o aluno pegou meio desajeitado e disse: o dinheiro é seu? Você não gosta de receber? E o aluno segurava aquilo como se fosse um ácido que fosse corroer sua mão. E o professor disse: você não gosta de receber dinheiro? Ele disse: o senhor está brincando comigo? No final você vai tomar o dinheiro, vai levar o dinheiro de volta. Então o professor disse: que tal se eu colocasse esta nota na mão de uma criança de 3 anos? Como seria a reação dela? Eu já imagino a nossa Lana lá em casa, que tem 3 anos e meio. A coisa mais fácil para uma criança é receber. A coisa mais difícil para um adulto é receber. Coisa mais fácil do mundo é receber para uma criança. Para um adulto não é tão simples assim. E o professor queria levantar justamente esta verdade na classe. O professor então disse àquele aluno que segurava a sua nota de R$50 na mão como se fosse um ácido corrosivo: se eu chamasse você para cortar a grama do meu jardim e lhe oferecesse esta nota no final, você a receberia de bom grado? Claro, claro, sem dúvida, você receberia. Assim, aí eu receberia. Aí seria mais fácil, eu receberia. Por que a gente é assim? Não sei se você está percebendo, eu vou fazer você entender. Colocar uma nota, um valor, algo na mão de uma criança, não é preciso fazer mais nada. Nossa mente já percebe a loucura, a ânsia que ela pega, segura. Nós chegamos em casa até com pacotes de mercado normal e ela diz: vovô, são presentes. E quer agarrar, quer pegar. Minha lembrança, meu presente. Nossa mente já está vendo o quadro. Como um adulto tem dificuldade, como a criança tem essa facilidade. Receber um presente é a coisa mais natural do mundo para uma criança, mas não é tão natural assim para um adulto. E então Jesus disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, receber com inocência, receber com confiança,
receber com dependência, receber simplesmente pronto. É quase incrível, mas receber não é coisa fácil para os adultos. Por quê? Eu vou explicar. A sociedade nos ensina que nós devemos ganhar com merecimento. Desde pequenos nós somos desafiados a ganhar, que devemos conquistar com nossos esforços, ir à luta e garantir nosso pedaço, que não há almoços grátis, é verdade, está correto. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até a Bíblia diz isso e nos ensina. Mas o que não deveria ser aceito é a igreja pregar essa mensagem de que você precisa fazer alguma coisa ou você precisa trabalhar e ter algum esforço para receber, para poder ter tranquilidade de receber aquilo que Deus quer lhe dar. A salvação pelo esforço nunca deveria ser ensinado, a justificação por merecimento. Segundo, na igreja nós somos frequentemente ensinados a dar. Vejam os extremos. A sociedade, de um modo geral, nos estimula a ganharmos, a conquistarmos, a irmos à luta, fazermos por merecer. E a Bíblia, o Evangelho, nos ensina a dar, a oferecer, dar do nosso tempo, nossos talentos, nosso corpo, dar nosso dinheiro, nossos bens, dar mesmo a nossa própria vida. E a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, disse Jesus. Então, por um lado, a sociedade me estimula a conquistar, fazer por merecer. Não há nada grátis. Ganhe, conquiste, tome o seu lugar. Por outro lado, o Evangelho diz: dê, doe, entregue, oferte, renda-se, dê. Porém, a graça é simples, a graça é doce, mas a graça é difícil de ser recebida. Porque a gente tem justamente esses extremos na nossa cultura mental. A sociedade nos ensina a ganhar por méritos e, de outro lado, Jesus nos ensina a dar. Mas antes que alguém possa dar, é preciso receber. E esse é o tema dessa noite. A graça está relacionada com receber, não está relacionada com conquistar. E ainda não está relacionada com dar. Graça está relacionada com receber. Graça não se compra, graça não se paga, graça não se merece, graça se recebe, se aceita e ponto final. E de acordo com Jesus, a razão por que é tão difícil recebermos graça é porque poucos cristãos são como criança, que têm a facilidade de receber, simplesmente receber. Nós não somos mais como crianças, já somos espertos. Uma criança é uma parábola viva de como devemos receber a graça de Deus. A graça é simples, ela é doce, mas difícil de receber. Chegamos ao texto do irmão do filho pródigo. Aqui você vai entender o que eu estou falando. Escute o irmão mais velho do filho pródigo. Desta grande parábola maravilhosa. O filho rebelde volta, o pai corre ao seu encontro, abraça-o, recebe-o, perdoa-o e faz-lhe uma festa. Durante a festa, o filho mais velho vem do trabalho, vem do campo, vem do serviço. Ele chega e descobre a razão da alegria do banquete e se nega a participar, a entrar, se nega a vibrar, se nega a cantar, se nega a festejar, se nega a louvar. O pai sai e procura convencê-lo, então ele responde ao pai, olha que resposta, olha, todos os anos da minha vida eu tenho trabalhado como um escravo no teu serviço,
e nunca desobedeci as tuas ordens. O sujeito era impoluto. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito, meu pai, para eu festejar com meus amigos. Agora, mas diz o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, porque na verdade a parte do filho, outro já havia levado e gasto, e aquilo que sobrou era dele, tudo era dele de verdade. Meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Perceba os sentimentos no discurso do rapaz. Dá para você entender o sentimento dele? O tom do legalismo desse rapaz. Todos estes anos tenho trabalhado, olha como ele requer a situação, olha como ele apresenta a coisa pelo lado do merecimento, mas ele ainda não havia recebido o que achava que merecia. A cobrança e a crítica ácidas do merecimento. Nunca me deste nem um cabrito. Nem um cabrito, meu pai, me deste. Tudo que o pai possuía pertencia a ele de graça, mas era-lhe difícil receber isso. Aí está a tremenda dificuldade do sujeito. Era dele, mas ele tinha dificuldade de receber. Era dele, mas ele tinha dificuldade de vibrar com aquilo que era dele. E por não receber, ele alimentava todos esses sentimentos críticos, ácidos e legalistas. De graça o pai lhe havia dado tudo, mas a visão do merecimento fazia o filho ver tudo como menos do que um cabrito. Olha, tudo era dele. Igreja, por que eu estou pregando essa mensagem tão simples, até meio inocente? É porque a gente tem essas dificuldades. Nós, adventistas, temos dificuldades. Nós ainda somos um pouquinho legalistas, meus irmãos. Muitos de nós têm sérias dificuldades para receber e vibrar nessa graça de Deus. E você vai entender isso aqui agora comigo, pelo poder do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Tudo que o pai possuía pertencia ao filho, de graça, era dele, mas era-lhe difícil receber. O pai lhe havia dado tudo de graça, mas a visão do merecimento fazia o filho ver tudo como algo que ele não tinha, ou muito pequeno, insignificante, um cabrito, menos que um cabrito. Irmãos, Cristo não é o maior dom do céu. Cristo é todo o céu num só dom. Jesus não é o maior dom que Deus deu ao mundo. Jesus é todo o céu num só dom. Mas os cristãos, o que é que os cristãos estão fazendo com todo o céu que Deus deu a eles? Prestem atenção o que é que os cristãos estão fazendo com todo o dom do céu, com todo o céu que Deus deu a nós na pessoa de Jesus Cristo. A dádiva de Deus está sendo dissecada pelos cristãos, está sendo julgada pelos cristãos, e por incrível que pareça, alguns grupos dentro do cristianismo estão batendo o martelo e proclamando o veredito. O dom do céu que Deus nos deu tem natureza pecaminosa. Tem adventista pensando assim. Tem cristão adventista pensando que o dom do céu, todo o céu que Deus nos deu numa pessoa, ao invés de ser recebida esta pessoa e dado graças a ela, simplesmente nada mais, estão julgando a dádiva do céu e dizendo que ela tem natureza de pecado.
Isto é reduzir a dádiva do céu a menos que um cabrito. Igreja, dissecar a pessoa de Cristo não é louvar a Cristo. Dissecar a natureza de Jesus não é enaltecer a Jesus. Enaltecer a Jesus é simplesmente recebê-lo. Graça não se discute, graça não se conquista, graça não se ganha, graça não se paga, graça se recebe e ponto final. É por isso que estou pregando isso para você, para livrar você de pensar que você tem o direito de ficar discutindo a natureza do dom do céu. Talvez você vá chegar à conclusão que ele é menos que um cabrito velho, imprestável. E isso é pecado. Eu diria, talvez quase imortal. Quase imortal. Se não conheço o meu irmão o bastante para julgá-lo, como eu posso conhecer o Filho de Deus o suficiente para condená-lo a um estilo de natureza? Alguém me convence de pecado, disse Jesus, mas tem adventista e cristãos modernos tentando convencê-lo. E isto é um equívoco. Jesus tem natureza de pecado, estão dizendo. Decretar que Jesus tem natureza do pecado não é exaltá-lo, mas diminuí-lo. De graça o pai havia dado tudo ao seu filho mais velho, mas o filho via tudo do pai como menos que um cabrito. Nem um cabrito, meu pai, me deste. Olha que coisa. O sujeito tinha, mas era miserável. Tinha tudo, mas era pobre, porque não sabia receber. Não conseguia simplesmente aceitar, receber o dom, a dádiva do pai. Jesus é o inocente Cordeiro de Deus. Será que assim como o irmão do filho pródigo, quando discutimos Cristo, não o estaríamos reduzindo a graça de Deus a um simples cabrito? Poderíamos nós, desvalidos pecadores, estar segurando nas mãos a graça do céu, todo o céu, e olhando ainda para Deus e clamando: Pai, mas nem um cabrito ainda me deste? Discutir a graça é diminuir a graça, é não receber a graça. Discutir a graça é julgar-se merecedor dela. Graça não se compra, graça não se paga, graça não se merece, graça não se discute, graça se recebe, se aceita e fim. Se Deus quisesse, meus irmãos, que debatêssemos sua graça, Ele nos teria dado uma teoria e não uma pessoa. Graça não se discute. Para com esse assunto de ficar discutindo Cristo por aí. Pare. Graça não se discute. Discute-se teoria, e Cristo não é teoria. Cristo é pessoa. É dom do céu. É todo o céu. É tudo que Deus tem no universo para você. Tudo que Deus tem está em Jesus para você. E de graça. Graça. Não pode discutir isso. Pode louvar o dom, a dádiva, e recebê-lo simplesmente. Pobre rapaz, com dificuldade de receber a graça, ele não vibra, ele não festeja, ele não se alegra, ele não canta, ele é travado. Que dificuldade! Preso pela ideia do merecimento, ele menospreza o dom do Pai, a dádiva do Pai, o presente do Pai, a riqueza do Pai. Nunca me deste um cabrito. Joga lã. Olha, aqui está outra ideia extraordinária. Quando você não consegue receber a graça, ou acha que graça é para você ficar aí discutindo em rodinhas, porque eu estou falando de graça como pessoa, não como teoria, então você desenvolve uma mentalidade de crítica do seu irmão.
Isso é uma coisa tremenda. E ele diz, preso pela ideia do merecimento, que ainda não havia recebido tudo pelo que ele tem feito a vida inteira para o pai, ele começa agora a jogar lama no irmão. Ele diz assim, nem é meu irmão, este teu filho aí, ó. Isso aí nem é meu irmão, é teu filho. E nós, às vezes, pastores, como brincamos assim com algumas coisas, de brincadeira, dizendo, teu irmão, não meu irmão. Em vez de admitir suas faltas, ele encontra as faltas nos outros. Em vez de admitir que pela dificuldade de receber a graça, ele está encontrando falta no seu irmão. Sem a graça, o jeito mais fácil de justificar os próprios erros é achar erros piores nos outros. Por isso que eu preciso pregar para você esse sermão, para você não ficar olhando para os outros. Não olhe para os outros, agarre esta graça e louve. Agarre esta graça e cante. Agarre esta graça e vibre. E festeja. E deixe o seu irmão para que ele também possa agarrá-la um dia também. A graça é algo muito arriscado, meus irmãos. Sabe por quê? Existe a possibilidade de a pessoa levar a graça ao extremo e abusar da bondade de Deus. Os dois irmãos da parábola representam dois lados extremos do cristianismo. O filho mais moço, o perdulário, o esbanjador, quando deixou sua casa, ele representa a graça barata. É o grupo dos cristãos modernos que tratam a graça de Deus como algo barato, graça como liberdade para viver, para pecar. E eu já preguei isso aqui nessa semana. Alguém que vê a graça como permissão para brincar com o pecado, tem perdido inteiramente a graça. Se eu vejo a graça como permissão para brincar, para me avançar e aventurar no pecado, eu estou zombando dela, eu estou perdendo a graça. Mas o filho mais velho, ele está ensinando outra lição. É a graça custosa. Não pode ser de graça, porque de graça não tem graça. É o filho mais velho. Tem que haver esforço, merecimento. E ele está apresentando ao pai os seus esforços. Ele está apresentando o seu merecimento e dizendo, nunca me deste um cabrito. Isto é, diminuindo a graça que já era dele, mas como não sabia receber, não tinha condições, por causa que ele era bloqueado pela mentalidade do legalismo ou do merecimento. O filho mais velho representa esta graça custosa, não pode ser de graça, tem que haver esforço, merecimento. Todos estes anos tenho trabalhado, nunca tenho faltado, nunca transgredi seu mandamento. Um santo não é alguém bom, santo é alguém que recebeu a misericórdia de Deus. Este é um santo. Santo não é alguém bom. Não há coisa alguma que alguém possa fazer para herdar o reino. Devemos simplesmente recebê-lo como uma criancinha. É isso. É isso. Quando o famoso teólogo Karl Barth visitou a Universidade de Chicago, um grupo de alunos e professores e repórteres o cercaram e um repórter perguntou-lhe: qual é a verdade mais profunda que o senhor aprendeu em todos os seus estudos de teologia? Karl Barth é um animal, né? É uma coisa excessiva dentro do mundo da teologia. Aquele monte de alunos e teólogos e professores e repórteres, e um deles então, qual é a verdade mais profunda que o senhor aprendeu em todos os seus anos de estudo de Deus, da teologia? Sem muita demora, ele disse assim: sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz.
Essa é a resposta de um dos maiores teólogos de todos os tempos. Você sabe o que ele falou, não? Ele disse: sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Você sabe o que é essa frase? De onde vem essa frase? Sabe? Essa frase pertence a um hino de criança. Essa é a verdade que todo homem no mundo precisa cair contra ela. E é difícil. A gente é sofisticado. A gente é sofisticado. Esta conclusão, para mim, é a mais linda de todas. O camarada, o maior teólogo dos tempos, diz: vai lá num hino de criança e extrai uma frase e diz: esta é a maior verdade que eu descobri ou que qualquer homem pode descobrir. Sim, Cristo me ama. A Bíblia assim me diz. Isto é graça, meus irmãos. É isso que eu preciso compreender. E é isso que eu preciso aceitar. Mas é difícil. Eu não quero aceitar isso assim. Parece que é tão simples, não? Qual é a verdade mais profunda, meu grande irmão? Quem não receber o reino de Deus como a criança, então eu quero dizer uma coisa para você: o céu vai estar repleto de gente com 3 anos de idade. Então, comece a retroagir logo no tempo aí. Graça não é para gente superior que enche o peito, olha para os irmãos e diz: te agradeço porque não sou como estes aí. Graça não é para esse tipo de gente, não. Senhor, eu te agradeço porque eu não canto desse jeito, não toco desse jeito, não penso desse jeito. Não sou como esses aí, não. Essas pessoas estão com dificuldade de aceitar graça. Graça é para a gente que com os olhos suplicantes clama: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pronto. E aí Deus olha para essa pessoa e diz: este saiu da minha presença justificado. Isso é graça, meus irmãos. É assim que se aceita a graça. Eu termino. Se uma criança que você não conhece, um menino, batesse à sua porta no começo da noite e pedisse para passar a noite ali na sua casa, você nunca viu, não sabe quem é, ele toca a campainha e diz: pode me deixar dormir aí? Logicamente você iria perguntar: quem é você? Qual é o seu nome? Onde que você vive? Quem são os seus pais? Por que você está perambulando pela rua 9 da noite? E é lógico que você iria contatar os pais dessa criança. Agora, pense diferente. Se esse menino chegar às 9 da noite na porta da sua casa, acompanhado do seu filho, ele vai entrar ou não? Vai? Entendeu? Isso é graça. Você vai às bênçãos de Deus, você adentra a casa de Deus, você vai à presença de Deus, você tem acesso a tudo que Deus tem, porque um dia Ele deu o seu filho para você. Entendeu? Isso é graça. Você precisa aceitar essa graça, porque é dela que você depende. Se você bater sozinho aí pelos seus méritos, conhecimentos, teorias, invenções, Deus vai dizer: quem é você, meu filho? Por que você está batendo a minha porta essa hora? Como que uma criança como você está perambulando pela rua? Mas se você chegar a casa, a presença de Deus pelo Filho, você tem pouso ali. Você tem um quarto ali. Você tem uma casa ali. O mesmo é verdade com Deus. Tornamo-nos amigos do Filho
e ganhamos acesso ao Pai. Jesus nos introduz na bênção da graça de Deus. O nosso querido apóstolo João, ele é identificado no Evangelho como aquele a quem Jesus amava. Então, eu gosto de pensar em João, eu amo esse sujeito, gosto muito do que ele escreve, ele é muito especial. E eu gosto de pensar na maneira como João gostaria ou amava ser identificado. Se a gente perguntasse, João, como você gostaria ou gosta de ser identificado? Ele certamente não iria responder, eu sou um discípulo, e eu gosto de ser identificado como um discípulo do Mestre. Ou eu gosto de ser identificado como um apóstolo, eu gosto de ser identificado como evangelista, eu gosto de ser identificado como escritor do quarto evangelho. Eu não acredito que ele ia dizer nada disso. Ele simplesmente ia dizer para você o seguinte: eu gosto de ser identificado como aquele a quem Jesus ama. É por essa forma que eu gosto de ser identificado. E o que significa para mim e para você, se eu pudesse me considerar aquele a quem Jesus ama? Como eu viveria diferente? Como isso afetaria a minha vida? O fato de eu ter esta consciência e ser identificado e receber isso de Deus. Eu sou aquela pessoa a quem Jesus ama. Como eu viveria diferente? Você acha que não haveria vantagem? Não há vantagem nisso? Não há superioridade nisso? Os sociólogos têm a teoria do ego da lente de aumento. O que significa a teoria do ego da lente de aumento? Você se torna o que a pessoa mais importante de sua vida acha que você é. Você procura ser aquilo que a pessoa mais importante da sua vida acha que você é. E eu estou dizendo nesta noite que a coisa mais importante da sua vida é você achar e ser visto como a pessoa a quem Jesus ama. E se você se enxergar assim e apreciar este fato, você vai procurar na sua vida ser como a pessoa mais importante para você, Jesus. Esse é o caminho da santificação. Como eu seria diferente se eu realmente aceitasse a espantosa graça de Deus? Graça, igreja, não se explica, não se reivindica, não se compra, não se paga. Graça se aceita, e fim. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Isto é graça. Mas o final do meu sermão tem um outro lado. Por que é que eu estou pregando isso? Por que é que eu estou falando desta coisa tão simples para você nessa noite? É porque você tem a tendência de dar. E Deus deu a sua graça para você, justamente para você dar. É isso mesmo. Deus adotou-nos, Deus nos concedeu todo o céu num só dom, justamente para a gente repartir isso com as pessoas. E eu quero dizer uma coisa, igreja, nesta noite, terminando minha mensagem. O mundo pode fazer coisas tão boas ou melhores do que os cristãos, em termos de bondade, caridade para os outros. Mas existe uma coisa que só os cristãos podem fazer. Por exemplo, é preciso ser cristão para a gente ajudar a construir a casa de uma viúva? Não. É preciso ser cristão para a gente ajudar a manter uma cesta básica para uma família que tem fome? Não, não é preciso. O mundo pode fazer isso tão bem ou melhor que a igreja. Existe uma única coisa que só a igreja pode fazer.
Esta é uma atribuição da igreja. Só é atribuição daqueles que conseguem receber a graça de Deus. Sabe qual é a atribuição? Amar o mundo. Amar o mundo é uma atribuição que é exclusiva daqueles que receberam a graça de Deus. Se você não consegue amar o mundo, então duvide um pouco da sua capacidade de receber a graça de Deus. Talvez você esteja numa dessas visões dos irmãos daquele pai da nossa história. Ou você esteja com a mentalidade do merecimento, o irmão mais velho, ou você esteja com a mentalidade do irmão mais novo. Graça é uma coisa para se esbanjar, para se brincar, zombar para ela, ombro para ela. Sabe, meus irmãos, por que é que Deus nos cobriu com esta graça? Por que que Ele nos deu esse dom e quer que você o aceite, receba simplesmente, ponto? Porque é este o caminho que Ele usa para amar o mundo. Deus ama o mundo através da gente. Deus ama o mundo através de você. Deus ama o mundo através da igreja. Onde é que os pecadores vão encontrar um fiapo da graça? Onde é que os pecadores vão encontrar uma migalha de aceitação e misericórdia? Aonde? Não há outro lugar, meus irmãos. Entendam. O mundo desesperado, seco como um deserto de amor, seco como nós ouvimos cantar a música aqui hoje, esse mundo vai encontrar amor aonde? Aqui. Se ele não encontrar amor, eu lhe digo, aqui ele não encontrará mais amor em canto algum, porque Deus nos deu a sua graça justamente para que o mundo pudesse encontrar amor em você. E eu quero dizer para você uma coisa, o mundo é mais um deserto de amor do que você pensa. As pessoas vivem mais um deserto de amor do que você imagina. E se a gente fica nessa uma de merecimento, então a gente não tem como dar amor, fica do lado de fora da festa. Como é que o filho pródigo amava, como é que aquele irmão mais velho amava o seu irmão mais novo, se ele não tinha prazer nem alegrar-se com ele? Na bondade, imagina se o filho ou o irmão precisasse dele. O mundo é um deserto de amor, muito mais do que você imagina. Talvez você esteja deitado, dormindo ao lado de uma pessoa que é uma cratera, é uma rocha, é um torrão ressequido do Nordeste de falta de amor. Eu pergunto, e a sua graça vale para quê? Se a sua mulher está morrendo, ressequida, seca por falta de amor, a graça para você é o que ainda? Ela é o quê? Se o seu marido está morrendo seco, esturricado por falta de amor, você recebeu o que de Deus até hoje? O que é graça para você? Fica mais de longe, não as pedras. O que é graça para você? Se a pessoa mais próxima de você vive como um torrão, pedindo um abraço, e você cuspindo. Hein? Imagine os que você nem sabe que tem nome, que tem feição, são pessoas. Se o seu filho vive seco, trincando por falta de amor, e você diz que está na graça, eu pergunto, você recebeu essa graça que dia? O que é graça para você? Amigos, a minha família deve ser a primeira comunidade de amor desse mundo. E essa igreja deve ser uma comunidade de amor. Irmãos, se esse mundo não encontrar amor em você, vai encontrar aonde? No barzinho? O mundo é mais um deserto de amor muito maior do que você imagina. E Deus disse assim, eu vos elegi, eu nomeei você, eu fiz de você meu amigo para você amar o mundo. Eu dei a você a minha graça para você amar o mundo. Pare um pouco nessa noite, antes de você tomar a ceia comigo amanhã,
e pensa o que é que você está fazendo com a graça. O que é graça para você? Você ainda não está conseguindo receber? Então pede para Deus transformar você numa criança. Porque se você não receber graça, você não tem salvação. Se você não receber graça, você não pode amar. Você já ouviu a história da prostituta muitas vezes, não é verdade? O famoso escritor, para mim um dos maiores escritores cristãos da atualidade, chama Philip Yancey. Ele escreveu a história de uma prostituta que procurou um conselheiro que trabalhava para uma entidade de proteção à criança, ao menor, enfim. E essa prostituta veio procurá-la dizendo: eu estou em tragédia, eu estou em miséria, estou em desastre, eu estou acabada, eu estou doente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde morar, eu estou com a minha vida arrebentada, e eu estou desesperada, e eu tenho uma filhinha de 4 anos que eu alugo. 1 hora de serviço da minha criança de 4 anos, eu ganho mais dinheiro com ela, com isso, do que toda uma semana do meu trabalho. Eu estou perdida, estou desesperada. E contou a história para esse conselheiro que trabalhava para uma entidade que dá proteção ao menor. Ele não sabia o que fazer. O que eu faço com essa mulher? Ponho na cadeia, mando prender, aluga a filhinha de 4 anos. E num determinado momento da conversa, ela disse: eu preciso de dinheiro, eu preciso de abrigo, eu preciso de tudo, eu estou desesperado, eu estou passando fome, eu estou na rua, não tenho onde morar. Ele disse: você já procurou uma igreja? E ela se espantou, fechou o rosto e disse: igreja? Cavalheiro, eu já me sinto péssima o bastante. Eu já me sinto péssima o bastante. Irmãos do meu coração, onde é que as pessoas deste mundo vão buscar amor? Se não for em você, aonde? Aonde? Será que quando uma miserável pecadora dessa, que Jesus recebia, pensa em nós, os servos de Cristo, a quem Ele deu a sua graça, a sua pessoa, todo o céu num Sodom, essa pessoa franze a testa e diz: procurar um adventista? Eu já me sinto péssima o bastante. Será que o povo pensa de nós assim, irmãos? Será que a minha mulher pensa assim de mim? Será que o meu filho pensa assim de mim? Não vou falar com meu pai. Ele não vai ter compreensão para me aceitar nesse caso. Por que é que Deus deu a sua graça? Ele deu a sua graça para que você a recebesse e pudesse amar o mundo. Esta é a prova da sua salvação. Eu poderia contar um monte de outras coisas para você. Esta é a atribuição da igreja, não é a atribuição do governo. É única e exclusivamente uma atribuição da igreja: amar o mundo. Essa igreja precisa ser um monumento de amor. Quando as pessoas se aproximarem deste lugar, quando as pessoas deste mundo miseráveis como são, se elas se aproximarem de você, elas devem olhar para você e encontrar algo em seus olhos, em seu rosto, em seu semblante, que as estimule, que as diga: pelo amor, aqui eu estou encontrando alguma coisa que eu sempre busquei e nunca achei. Eu já talvez tenha contado aqui, não sei, esporadicamente em algum momento, para você entender o desespero que esse mundo vive em amor, meus irmãos, e não encontra encanto nenhum, a não ser nos filhos de Deus que já receberam a graça dele. A história do filho que brigou com seu pai. Era um rapaz, e ele ofendeu muito seu pai, ele aborreceu, ele entristeceu, e ele bateu forte no seu pai,
E eles brigaram e ele abandonou o lar e foi embora. Sem dar endereço, sem dar referências, sumiu. E o pai muito triste, muito quebrado, muito partido. Depois de meses, ele queria falar com o filho, queria fazer o filho entender, queria mostrar ao seu filho que ele amava o filho, que o filho não estava compreendendo, entendendo. Mas não tinha como. Onde estava o filho? Quem é o filho? Então ele teve a ideia de pôr uma nota no jornal de Madrid. E o nome Paco, na Espanha, é um nome muito comum, não é verdade? E esse era o nome do filho dele. Então ele pegou num jornal de domingo, muitos milhares de tiragem, ele colocou uma nota assim. Filho, me encontre terça-feira ao meio-dia, em frente ao Hotel Montana. Está tudo perdoado, seu pai. Paco, meu filho, me encontre terça-feira, ao meio-dia, em frente ao Hotel Montana. Está tudo perdoado, meu filho, seu pai. Quando ele chegou para o meio-dia, em frente ao hotel, ele encontrou 800 rapazes chamados Paco, esperando pelo perdão do seu pai. Igreja, você não entende o deserto de amor que é o mundo onde a gente vive. Você não entende. E Deus disse que Ele deu a sua graça para você amar o mundo. É uma atribuição dos cristãos. E se a gente ainda está nessa altura do tempo discutindo graça, debatendo, não consigo receber porque acho que mereço, não consigo receber porque acho que tem que pagar, então as pessoas continuarão morrendo sem amor e nós não cumprimos o mais importante de todos os mandamentos: amai-vos uns aos outros. Que Deus te abençoe. Amar o mundo não é atribuição do mundo, é atribuição daqueles que receberam a graça de Deus. Graça não se paga, não se compra, não se merece, graça não se explica, graça se recebe e fim. Estenda a sua mão, receba a graça. Pede para Deus colocar essa graça aí. Eu vou orar por você. Queria que você estendesse a mão mesmo, como uma criança, sem nenhuma reserva, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma explicação, sem nenhum medo, sem nenhum trauma. Abre a tua mão para Jesus nesta noite e diz: Cristo Jesus, deixa essa graça cair sobre mim. Derrama sobre mim, Pai, tua graça. Torna o meu coração o coração de uma criança simples, inocente, para que eu possa receber sem perguntar, a fim de que a minha vida seja cheia, banhada, completa, plena dessa graça, a fim de que eu possa amar a minha família, amar na prática, amar de verdade, a minha família, o meu lar, minha casa, possa ser um monumento de amor, possa ser uma fonte de amor. Esta igreja se transforme num monumento, numa casa, num centro distribuidor de amor, e todas as pessoas em contato conosco possam perceber que há alguma coisa diferente em nós.
E isto é a graça de Deus. E a graça de Deus que pedimos é ninguém, nem nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo. Que Ele venha ao nosso coração agora, como uma torrente de água, que Ele inunde a nossa vida, e que nós vibremos, nos alegremos, cantemos e louvemos, porque finalmente, agora, a nossa mão retém a graça de Deus. Dá-nos esta bênção, Senhor, por amor de Jesus, Teu Filho. Amém.